dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meu debate eleitoral! Estamos começando mais um programa Rolê ICL na manhã desta sexta-feira, dia 20 de setembro de 2024. Você não está vendo errado, sou eu hoje aqui neste programete, porque semana que vem tira aí uma folguinha. Então, nesta sexta-feira, estou aqui, sentado nesta belíssima poltrona, nos canais Instituto Conhecimento Liberta, nos canais Eduardo Moreira, nas redes sociais para o planeta Terra e universos desconhecidos, para o Rio Grande do Sul, para a Pop TV, para Sobradinho e para Porto Alegre, ao vivacinho. Estamos aqui para está rolando debate neste momento. Não mude de canal, fique aqui. Traremos para vocês os highlights, sem você precisar ficar ouvindo a voz de Marina Helena e Pablo Marçal durante o seu dia. Mas se quiser, pode deixar duas telas e vai falando aqui no chat o que está acontecendo no debate do SBT. Nossa equipe aqui está assistindo também para trazer os principais detalhes, mas falaremos sobre pesquisa Datafolha. Saiu ontem e a fascistada está nervosa. A extrema-direita está desesperada. Vamos falar sobre a mão boba de Jorginho Melo atacando novamente, desta vez uma prefeita. Vamos falar ainda na editoria Santa Catarina, vamos falar sobre Jair Bolsonaro fazendo um dos eventos mais flopados de sua história em Balneário Camboriú. Falaremos sobre o carinho de Jair Bolsonaro para com seu filho Jair Renan. Vamos falar sobre um prefeito que estava liderando as pesquisas de reeleição e teve a candidatura indeferida, entre outros dezenas de assuntos. Vamos falar sobre Thales Gomes, inclusive Débora Maganha macetou agora há pouco. Se você depois de terminar de assistir o rolê, volte essa transmissão e assista Débora Maganha falando sobre Thales Gomes. Débora macetou. Estou aqui apresentando com os pés, pois com as mãos estou aplaudindo Débora Maganha. Dito isso, começamos o programa de hoje com ele, que está sempre aqui conosco, o pequeno Vitão. Olá, Vitão, bom dia. Você veio de uniforme hoje, ainda bem comigo. Hoje eu vim combinando, porque, sexta-feira você tá aqui, sabe? Tem que fazer especial. E hoje é um dia muito especial, William. Hoje eu não vou dar uma indicação, porque tem muita coisa acontecendo nessa sexta-feira. Como, por exemplo, Pablo Vittar vai passar Amaral. Hoje é o dia. Hoje, a qualquer momento. Às 5 da tarde. 5 da tarde. Hoje também, em sua homenagem, eu peguei um áudio novo que a Vivi passou hoje. O William Deluca é o rei de meter a... Que? Você vê? Então, pra comemorar, né? Sexta-feira você tá aqui. Eu não tinha escutado esse. Como se não fosse bastante, a gente recebeu um vídeo de um rolezeiro pro seu aniversário. E eu vou até convidar o Guga a vir aqui assistir com a gente. Então, pode dar play aí, Giovanni. Olá, Jair Bolsonaro. Primeiro dizer para você que estou muito honrado com o motivo do seu aniversário. Com motivo? E que você fez, tendo a minha imagem no bolo. E muito honrado e feliz por quê? Porque uma pessoa com essa idade, ao nutrir simpatia por um político que eu sou, coisa rara no nosso país, isso nos aumenta em muito a nossa responsabilidade. Então, nesse momento de aniversário, de Natal, de Ano Novo, do fundo do coração, do Jair Bolsonaro, parabéns. E esse meu sentimento, essa minha vontade, eu quero que seja estendida, né, ao seu pai, à sua mãe, parentes próximos e amigos. Tá legal? Obrigado, parabéns mais uma vez, felicidades e até um dia, se Deus quiser. Valeu. Muito obrigada. É cada uma do meu bolo, é verdade. A gente tá entrando agora pra entregar o bolo. Brincadeira. Gostou, William? Adorei, gente. Tá todo mundo demitido. Segunda-feira eu quero chegar aqui na próxima segunda com equipe nova. Não admito mais trabalhar com essas pessoas. É isso, Guga Noblar. É cada coisa que a gente é obrigado a passar nesse programa. Príncipe William, feliz aniversário. Por favor, galera do chat, façam aí a homenagem ao Príncipe William. Ele merece. Depois da homenagem do Bolsonaro, ele precisa da homenagem de aliados também, de gente que realmente gosta dele. Por favor, falem aí sobre o nosso querido príncipe, que no dia do aniversário não arrumou um atestado, não arrumou uma desculpa, tá aqui conosco. Tão raro isso, gente. Então aproveitem esse momento. Tão raro que até abriu o sol em São Paulo.
Abriu o sol. O sol não vinha no primeiro sol do ano, junto com o aniversário do nosso querido Will. Parabéns, meu querido príncipe. Muito bom fazer companhia a você aqui todos os dias. Você é muito querido por todos nós, até pelo Jair Bolsonaro. Olha a moral que você tem. E, como você falou, né? A direita tá rachadinha. Tá tendo agora um debate no SBT, como você também relembrou. A Marina Helena tá lá participando. E é uma desgraça ter que ouvir a Marina Helena. Ela é tão... ela é tão rasteira, cara, que ela, agora para tentar atacar o Boulos, ela mandou a prefeitura de Belém, que é do PSOL, é a mais mal avaliada do Brasil. E a prefeitura do Novo? Mano, é Tem inacreditável. 2 no Brasil. Cala a boca, Maria. É inacreditável, velho. Cada uma é inacreditável. também. Mas tudo bem. Guga Noblar, vamos para ele. Hoje o que está pegando fogo é o horário eleitoral. Roda a vinheta do horário eleitoral. Agradecendo aqui os muitos comentários no nosso chat. O Leandro Abreu, aceita um beijo grego de presente? Que absurdo, Leandro! Manda o telefone na ADM. A Regina Sus, a Sinara Castilho, parabéns. Cadê o Vitor Hugo? Que é dele? O Jonathan Milani, agora tô almoçando, o William assistindo a comida, depois comento, tá bom. O Apsieps falando, o Will do atestado, o Ari Soares, 50 gramas de erva pro Will. Todo mundo faz pix. Ó, tem quantas pessoas vendo o Rolê Sério agora? Deixa eu ver aqui, ó. Cadê quantas pessoas estão vendo o programa? 7.000. 7.000. Cada um fizer 100 reaisinhos de pix, eu me aposento, compro meu apartamento e vou morar na praia. Então, cada um fazendo 100zinho de pix aí, tá bom. A Denise Domingues... quem mais? Todo mundo aqui que está comentando, agradecendo. Juliana B, Príncipe William. As pessoas estão me chamando na rua de Príncipe William, Guga Noblar, por sua culpa. A Regina Jacó, a Elisângela Dantas, o Guilherme Prudente, todo mundo aqui. Um beijo para todo mundo. Falaremos bastante ainda neste programa com vocês do nosso chat. Agora, Guga, saiu Datafolha. Estávamos ansiosos pelo Datafolha porque a pesquisa Genial Quest trouxe pra gente um cenário onde mostrou uma subidinha do Datena e uma quedinha do Marçal. Pois bem, porque pegou um dia da cadeirada e um dia depois da cadeirada. Vamos esperar o Datafolha. Datafolha saiu, Guga Noblar. Resultados de Datafolha. Não mudou absolutamente nada em uma semana. Nunes de 27 para 27, Boulos de 25 para 26, Marçal de 19 para 19, Tabata de 8 para 8, Datena de 6 para 6 e Marina Helena de 3 para 3. Ou seja, Marina não Helena mudou. não para de crescer. Não para de crescer para baixo. Ou seja, Guga, não mudou nada. Nada. Como diria... Como que é o nome da... Nada. Você lembra dessa música? Vocês não estavam na internet nessa época? Não, enfim, eu lembro. Você lembra? Eu não lembro o nome dela, Talvez. era maravilhosa. Mas, enfim, Guga Noblar, o que mudou? A rejeição. Desde o início de agosto, a rejeição do Marçal subiu 17 pontos. Foi de 30 para 47. E se você pegar a rejeição de Datena e de Marçal, os dois tiveram um crescimento de 3 pontos percentuais na rejeição da semana passada para cá. Ou seja, o único rescaldo da cadeirada de Datena foi aumentar a rejeição dos dois. Isso nos leva a crer que o povo de São Paulo interpretou mais ou menos o que a gente entendeu. O Datena errou em bater no Marçal. Aí, ó, a imagem, Guga. O Nunes subiu um pouquinho a rejeição, subiu acho que um pontinho só do Nunes. Foi de 22 para 21, de 20 para 21. O do Boulos ficou estável, também dentro da margem de erro, mas quem subiu foi a do Marçal e a do Datena. E aí a avaliação é que o povo de São Paulo entendeu que nem a gente, Guga. Tá errado da cadeirada? Tá errado. Mas o que o Marçal fez durante todos os debates foi também provocar o Datena, o Boulos, a Tabata, para uma hora alguém sentar-lhe a caceta nele, Guga. Pois é. Isso na verdade já tem 3 semanas. Se você acompanhar as pesquisas, depois que o Marçal deu um boom dele lá, ele já estacionou na casa dos 20% há 3 semanas. A Quest é que chegou em um dado momento
a colocá-lo com 23 e já voltou para 19. 20 ou 19 agora na Quest. E em todas as outras ele estava estacionado nisso. Tanto que a gente está dizendo aqui no programa, já tem umas 2 semanas que a gente está nesse comentário de que, olha, ele está estacionado, ele estagnou, ele talvez nem vá para o segundo turno. E agora está cada vez mais óbvio isso. Todo mundo está vendo ele estagnado e só sobe a rejeição. Com essa rejeição, ele perde para todo mundo no segundo turno. Para o Boulos, a verdade é que seria melhor ir contra o Pablo Marçal. E o que está se configurando é um segundo turno entre Nunes e Boulos, e o Nunes como favorito. Pablo Marçal não vai para o segundo turno, é o que está cada vez mais óbvio. Ele não consegue subir mais nas pesquisas, só sobe a rejeição, o que é ótimo, ainda bem. São Paulo está se livrando dele. E claro, eu estou me livrando de ter que pagá-lo 60 mil reais. Conto, velho. Agora, por que você não apostou mais? Isso que eu me pergunto. Você não apostou 200 mil logo? Não, porque na hora que a gente apostou, eu falei, eu aposto o meu carro. E aí meu carro só valia uns 60 mil mesmo. Aí eu falei, não, 60 mil reais. O carro vale, por isso que virou 60, entendeu? Eu devia ter apostado 100zão. Mas se eu apostasse 100, ele não ia pagar mesmo, 60. Mas tu acha que 60 ele vai? Mínima esperança. Confia. Confia. Olha, mínima esperança. Vai pagar. Veremos. Agora, Guga, quem tem mini esperança... E, gente, eu vou falar aqui, a sorte, Guga, em outros programas aqui do CL, o chat às vezes é meio burrinho. Aqui no rolê, o nosso chat é garbo, elegância e é inteligente. Vocês sabem que a gente está falando sobre pesquisa, e pesquisa é fotografia. Neste momento, a situação tá assim. Ai, William, e se amanhã o Boulos der com o taco de beisebol? Aí vai acontecer outra coisa. Agora, o cenário... Agora, tá rolando debate. O Marçal dá 6 tiros no Nunes. Pô, matou pro candidato. Mudou o cenário. Não, Datena. Certo? Não, Datena. Não faça isso, inclusive, por favor. Mas assim, não sabemos o que vai acontecer. Dito isso, por que eu tô fazendo esse preâmbulo? Porque o cenário de segundo turno, hoje, Guga, é muito ruim pro Boulos. Temos 3 cenários aí pesquisados pelo Datafolha. Ricardo Nunes, 52, Boulos, 37. A mesma coisa, não mudou nada, viu, gente? Continua igualinho. O 52 a 37 é uma diferença. 52 a 37. 15 pontos percentuais, é muita coisa. Pô, é muita coisa. E aí, os dois, tanto o Nunes quanto o Boulos, batem o Marçal. E agora com relativa tranquilidade. Boulos e Marçal, Boulos 50, Marçal 36, uma tranquilidade também. E Nunes e Marçal, Nunes 60, Marçal 25. Aí o atropelo é ainda maior. Nos leva a crer que... Não, Boulos e Marçal quanto que deu? Desculpa. 50 a 36. Não, Boulos e Marçal. 50 a 36. Boulos 50 e Marçal 36. Deu isso tudo, velho? Ou seja, a 50 a 36, a Quest véio. coloca... A Quest da Divergente. A Quest coloca os dois mais próximos. O Datafolha deu uma diferença maior. O que nos leva a crer? Se vai Boulos e Marçal, quem vota no Nunes vai votar no Boulos para não ter o Marçal prefeito. Se dá Marçal e Nunes, todo mundo vota no Nunes para não ter o Marçal prefeito. Agora, se dá Boulos e Nunes, a galera... Aí fudeu. Aí fudeu. A galera compra a versão, e eu falei hoje cedo, Google, vamos ver se você concorda comigo, que o Marçal ajudou muito o Nunes nessa campanha. O maior prejudicado pelo Marçal foi o Boulos. O Marçal ficou antagonizando com o Boulos no começo da campanha, falando um negócio de você usuário de droga. O Boulos precisou aumentar o tom e ficar batendo no Marçal. E aí o Marçal virou radical, né, o bolsonarista radical, e puxou o Boulos para a radicalidade. E agora, o que é a mesma coisa que ele fez com o Datena agora, puxou o Datena para a radicalidade. O Datena chegou ao extremo de agredir fisicamente o Pablo Marçal. E aí, quem é que saiu de moderado? Quem é que saiu de pacificador? Quem é que saiu de bonzinho na história? André Graziano. Ele também é bonzinho e moderador. Quem é que estava com o Jair Bolsonaro sentado no colo e precisou dividir o colo do Jair Bolsonaro? Eles apertavam o botão do Bolsonaro. Então, assim, o maior beneficiado com a ascensão do Marçal foi o Ricardo Nunes. E o maior prejudicado com essa história foi o Guilherme Boulos. Você concorda, Guga? Eu concordo, faz sentido, sim. Ele dividiu um pouco os votos da extrema-direita, né? O Nunes. Com o Pablo Marçal, de certa maneira,
se ele tivesse nessa eleição sem o Nunes, obviamente que ele teria muito mais força. É claro que não teria como ter esse cenário. O outsider que entrou, o cara que não era esperado e que entrou na eleição foi o Pablo Marçal. Mas, querendo ou não, essa briga da direita também é, de certa maneira, prejudicial à direita. Esse racha da direita também traz alguma consequência para eles. Foi ruim para o Bolsonaro também, foi ruim para a direita toda essa briga, mas é o que você falou, também tem esse lado do Boulos, de alguma maneira, ele acabou virando um pouco o antagonista do Pablo Marçal. E quando você vira um antagonista de alguém tão extremista, e o Boulos já é um cara que é puxado para esse lado, né, de ser extremista, eles já adoram colocar o Boulos, né, nesse rótulo, e aí batendo de frente com o Marçal, ficou mais fácil, talvez, passar essa imagem de Boulos extremista, e esse é um problema grande para ele. A rejeição dele está muito em cima disso mesmo. Então, para o Boulos teve essa consequência, assim. Ficou, talvez, demais como antagonista do Pablo Marçal, e isso puxou ele ainda mais para essa imagem de extrema esquerda, que tentam tanto rotulá-lo, e que é o que eleva a rejeição dele, sem dúvida. Então, tem sim essa consequência para o Boulos. Acabou que a rejeição dele, talvez parte do aumento da rejeição, boa parte seja explicada por essa briga com o Pablo Marçal. Francamente. E agora, Guga, qual é o caminho para eles, hein? Eu estava, hoje de manhã também conversávamos, tenho lido muitas análises na internet, de muita gente falando, mas agora o Boulos precisa de moderação. Gente, o Boulos já moderou o que dava, eu acho, viu? Boulos já retrocedeu na opinião sobre o aborto, já retrocedeu na opinião sobre drogas, retroceder mais do que isso vai pro MDB. Assim, acho que já retrocedeu o que dava. O pessoal é um partido revolucionário, né? Um partido que está na institucionalidade, mas é um partido de esquerda e, em parte, né, dentro desse espectro de extrema esquerda, várias aspas possíveis, mas é um partido que não é um partido do sistema, né? Não é um partido que faz todo tipo de acordo, todo tipo de aliança. É um partido que tem ainda um viés ideológico muito grande, ao contrário de outros partidos, como o PT, por exemplo, que o PT tem uma liberdade de fazer com um arco de alianças muito maior. Por quê? Porque qual é a solução, Guga? Para o Boulos, a solução para mim é manter onde ele está, batendo no Nunes e tentando trazer esse eleitorado que ele perdeu. Dos eleitores do Lula em São Paulo, 18% votam no Nunes. Para mim é esse eleitorado que o Boulos tem que correr atrás. É o eleitor do Lula para colar o Lula com o Boulos, e para mim o caminho é esse. É muito difícil, gente, mas dá, o jogo está sendo jogado. Agora, para o Marçal, Guga, tem gente também falando, o Marçal tem que radicalizar. Radicalizar o quê, velho? É atirar em alguém? É dar com um pedaço de pau na cara da pessoa? É fazer montagem de IA dos outros candidatos numa suruba? É isso que precisa, assim, porque não tem mais por onde radicalizar. O Marçal bateu no teto e, obviamente, ele sendo histriônico, sendo um arrombado, gritando com as pessoas, ofendendo, inventando história, chegou nesse patamar que ele tá. Não me parece que o Marçal suba além disso, porque pro Marçal subir, quem é que podia puxar ele pra cima? Jair Bolsonaro. Só que Jair Bolsonaro não vai embarcar aí no barquinho furado do Marçal. Vai ficar com o Nunes até o final. Já pulou fora. Ele chegou a embarcar. Mas aí ele pulou, né? Como um bom rato. Isso, exatamente. Ele pulou fora. Então parece que o caminho tá meio dado, Guga. O Nunes tá indo bem, né? Dentro da proposta de campanha dele, de ser moderado. Vamos ver no segundo turno como é que isso vai acontecer. O Boulos também está indo bem dentro do possível, mas precisa crescer, puxando esse voto periférico, puxando esse voto que é do presidente Lula aqui em São Paulo. A Tabata, a Marina Helena e o Atena já foram com Deus, apesar de ressalvo, acho que a Tabata sai maior dessa eleição, tem feito uma boa campanha nesse ano. E o Pablo Marçal não tem para onde ir, Guga. Se ele retrocede, ele vai para trás da Tabata, se ele vira um moderado. Mas se bem que a Laura Couto me falou agora que ele não tá gritando, que ele não tá levantando a voz no debate, que ele tá muito sereno no debate agora do SBT. Tá medicado. Tá medicado. Tomou o remédio do Guga. Então, me parece que não tem muito pra onde ir, Guga. Tá todo mundo fazendo o que tem que fazer aí. Não tem muito pra onde correr, né? Não tem onde correr. Pablo tá quietinho também no debate hoje, porque as regras do SBT estão bem engessadas também. A galera entendeu como fazer, né? Agora, depois da Rede TV, você vê, já chegou dizendo que vai expulsar
A regra é essa, se vacilar pode ser expulso e o debate pode ser interrompido, se eles acharem necessário. Então, com esse tipo de alerta, de aviso, fica muito mais difícil do candidato ir lá e causar. E o Pablo percebeu que exagerou também. Causar demais também não está dando certo. Ele percebeu que ele está com a imagem de um desequilibrado e que ele não vai vencer a eleição desse jeito. Então também tem uma estratégia aí. Como você falou, os votos que o Boulos precisa são esses lulistas, ou os que votaram no Lula e que estão votando no Nunes. E boa parte desses votos vem de pessoas que estão ali na base da pirâmide, gente que precisa muito de apoio do Estado, do governo, e que estão agora ainda ao lado do prefeito Nunes, né? Mas a Tabata vai sair maior do que entrou, mesmo acabando em quarto, talvez até em quinto lugar, e saiu uma outra pesquisa, meu querido Príncipe William, agora de manhã, que foi a Paraná Pesquisas, saiu há pouco e confirma todos esses números também. Ricardo Nunes, 26, Boulos, 23, quase 24, Pablo Marçal, 21, cravado no 21. O Pablo não sai da casa dos 20 e isso. A Paraná ele tá entrando... ela é mais pró-direita, né? A Paraná que tem essa imagem, pelo menos. O Pablo tinha 21 na última pesquisa, continua com 21. E o Guilherme Boulos tinha 24,7, agora tem 23,7, um ponto a menos na margem de erro. O Nunes tinha 25,1, tem 26,8. Então vai ser isso, galera, é Nunes e Boulos. Vamos falar sobre outros estados, Guga Noblat, também importantes. Francamente. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem aí praticamente definida a corrida. O Eduardo Paes razoavelmente na frente. Mas aí, tem Ramagem com 17, Tarcísio Mota com 7, Marcelo Queiroz... O Rodrigo Amorim foi passado pelo Marcelo Queiroz. Que fase! Marcelo Queiroz com 2 e Rodrigo Amorim com 1%. Será que resolve no primeiro já? Eu acho que já está resolvido. O Rio de Janeiro não tem muito debate para fazer no Rio. Agora, em que pese que o Ramagem subiu, Guga, razoavelmente de um mês. Foi de 7 para 17. Porém, qual que é a coisa ruim, né? Você ter o Bolsonaro como padrinho te ajuda a subir na pesquisa, porém, leva sua rejeição para a casa da caceta. A rejeição do Ramagem subiu 14 pontos percentuais em um mês, o Guga Noblat. Foi para 37%, então o candidato mais rejeitado do Rio de Janeiro é Ramagem. Subiu nas pesquisas, não vai para o segundo turno, como era o seu desejo. Eduardo Paes vai levar no primeiro turno, mas pelo menos Jair Bolsonaro conseguiu uma coisa, né? Colocar o recorde de rejeição aí para o Ramagem. Pois é, a rejeição lá no teto, ele sobe em intenção de voto tanto quanto sobe em rejeição no fim. Não, até subiu o dobro. Mais em rejeição. Subiu o dobro em rejeição. O dobro? Foi o dobro todo. Caraca, que isso, velho. Nesse ritmo aí, amigo, claro, ele vai subir mais um pouco, eu imagino. Talvez acabe ali na casa dos 20. Agora era esperado muito mais. Ele é o candidato do Bolsonaro no local, no estado onde o bolsonarismo seria mais forte, que é o Rio de Janeiro. Então é um vexame para o Jair Bolsonaro, o candidato dele, alguém tão próximo à família dele, tá, enfim, na casa dos 17, 20 pontos, não passar disso, não fazer nem cosquinha no Eduardo Paes e não levá-lo para um segundo turno, é um mico para o Jair Bolsonaro. Essa é a verdade, talvez por isso que ele esteja relutante em participar da campanha do Ramagem, porque ele quer talvez não botar tanto a cara dele, o DNA dele, numa eleição que parece já perdida, mas mandou os filhotinhos, tava Carluxo e Flávio Bolsonaro dançando um funk com Ramagem ontem ou anteontem, porém, papai Bolsonaro não está cumprindo a agenda dele de campanha eleitoral. Está deixando de fazer campanha em Santa Catarina, está deixando de fazer campanha no Rio de Janeiro, está deixando de fazer campanha em vários estados, inclusive Valdemar da Costa Neto, que é o seu patrão. Poderia dar uma bronca nele, é o patrão. É o cara que manda, que paga o salário da família Bolsonaro. Tá chateado, tá brabinho com o Bolsonaro. Claro que ele não tem coragem de cobrá-lo como cobraria a um empregado, mas deveria fazer isso. Guga, sabe onde Jair Bolsonaro está, inclusive?
Onde está ele? Em Santa Catarina. O Jair Bolsonaro ontem foi para fazer campanha em Balneário Camboriú, minha cidade, inclusive, cidade do meu coração. Um beijo para os balneário camboriuenses. O Jair Bolsonaro foi lá fazer campanha para o seu candidato, Peter Ligrando, jornalista lá do candidato do PL. O cara que está fazendo, o PL tenta fazer o sucessor lá, né? O Fabrício Oliveira, o atual prefeito, não era do PL, foi eleito pelo PSB, mas foi para o PL. E aí tenta fazer o sucessor. E está atrás das pesquisas. Parece que a outra candidata, lá, uma candidata chamada Juliana Pavan, do PSD, está em primeiro nas pesquisas com relativa vantagem, Guga. Mas aí, 2 pontos importantes sobre a passagem de Jair Bolsonaro por Balneário Camboriú. Eles apertavam o botão do Quando Bolsonaro. você vê o Papai Noblar, depois de... Você fica 2 meses sem ver o Papai Noblar. O que você faz, Guga, quando você vê o Papai Noblar pessoalmente? Dá um abraço, né? Saudade, papai. Beijinho no papai. Um abracinho no papai. Fazer uma rodinha. Tem mais ou menos uns 2 anos sem ver meu pai pessoalmente. Quando eu vejo meu pai, eu beijo meu pai, abraço, eu fico junto com meu pai. Carinho, saudade do meu pai. Um beijo pro seu Edson, meu pai, inclusive, que mora em João Pessoa. Você viu como é que o Jair Bolsonaro cumprimentou o Jair Renan quando chegou em Santa Catarina? Vamos assistir, por favor. Por favor. Olha o carinho, Guga. Olha a intimidade de pai e filho. Amor de pai. Olha isso, Guga. Ele não olha pro filho. Dá um zoom aí, Giovanni, pra gente. Olha isso, Guga. Ele não olha pro filho. E o rato misojólido aí, como diz o Galãs Veios, ele todo sorridente, o mestre Splinter. Olha isso, Guga. Ele não olha pra cara do filho. Pra apertar. Amor de pai. Olha isso. Roda aí de novo, Deve ser raivinha da mãe do filho, né? Porque a Ana Cristina Vale foi a que traiu ele quando eles eram casados. Olha E recolhia o dinheiro da rachadinha e depois denunciou a rachadinha. Aí depois voltou atrás da denúncia. Mas a primeira a entregar o Bolsonaro como um corrupto que pegava dinheiro de funcionário foi a mãe do Jair Renan. Então eles terminaram de maneira litigiosa e a mãe do Jair Renan pediu exílio. Ela se exilou, ela pediu asilo político e se exilou na Noruega. Ela foi para a Noruega e o embaixador do Brasil na Noruega ajudava ela a se esconder, porque ela dizia que era ameaçada de morte pelo Bolsonaro. Essa é a história. A mãe do Jair Renan se escondeu na Noruega, dizendo que era ameaçada de morte, depois de ter denunciado o Bolsonaro aqui, quando eles se separaram, ter dito que ele, inclusive, tinha... arrombado o cofre que eles tinham no Banco do Brasil para roubar as joias dela. O primeiro roubo de joias do Bolsonaro é com a mãe do Jair Renan. Foi com a Ana Ele Cristina. roubou as joias dela, ela denunciou isso. Depois ela fica escondida na Noruega, com a ajuda da Embaixada do Brasil. Quando ela volta para o Brasil, ela faz um acordo com o Bolsonaro e retira a denúncia. Mas ela, a mãe do Jair Renan, contou isso tudo. Que ela, inclusive, era o Queiroz antes do Queiroz. Ela é que recolhia o dinheiro da rachadinha. Então ela contou tudo, cara. Ela acabou com o Bolsonaro. O Bolsonaro, segundo ela, ganhava, acho que era 120 mil reais por mês naquela época, tomando o salário dos seus empregados. Isso ela contou. Na época que o salário do deputado era bem menor, inclusive. Ele tomando o dinheiro dos outros, era mais de 100 mil por mês, era 120, se eu não me engano, que ele recolhia só ali, dos salários da galera. Então, talvez essa cara aí do Bolsonaro, né, de não querer nem olhar no olho do Jair Renan, é um pouco ainda por conta da mágoa que ele tem com a mãe do Jair Renan. Essa é a verdade. Todo mundo sabe que a relação com o Jair Renan é difícil, muito porque o Bolsonaro não se dá bem com a mãe dele. E aí você pensa, Guga, beleza, chegou em Balneário Camboriú, Jair Bolsonaro, a cidade lá, Balneário Camboriú tem 200 mil habitantes, mas a região ao redor ali da cidade, Itajaí, Itapema, Porto Belo, Camboriú, chega a 500 mil pessoas, uma região relativamente grande do interior do Brasil. Bolsonaro fez um evento lotado, né, Guga? Milhares de pessoas se acotovelando. Olha como foi o evento do Jair Bolsonaro em Balneário. Ouve o áudio. De que nós estamos no caminho certo. Balneário Camboriú não pode parar. Ninguém, Guga. A consciência. Caraca. De que nós estamos no caminho certo. Gente, não tem o vídeo todo, o vídeo inteiro? E flop. Vamos falando no final, tem?
No vídeo inteiro que eu tinha mandado... Gente, tá alto o som. Tipo, tira um pouquinho. Isso. No outro vídeo inteiro que eu tinha mandado, tem... No final, Guga, acaba a luz do carro de som. E os caras precisam parar de fazer. Tem imagem aérea? Tipo, tem uma foto aérea que a gente mandou aí ou não? Não tem? Não tem. Não tem, tá bom. Enfim, era um outro vídeo completo que era mais legal que isso. Mas enfim, Guga, não deu ninguém, né, Guga? Vazio. Não deu ninguém. Olha, pessoal, o Carlos tá abortando o abortinho. O Carlos tá lembrando, chamando o Jair Renan de abortinho, porque ainda tem essa história dos Bolsonaro dando uma entrevista pra Playboy e dizendo que tinha pensado em abortar o Jair Renan. E aí, daí você vê, né, que ainda tinha pensado em abortar o garoto. Depois a mãe vai lá e se separa do pai com traição e entregando o esquema de rachadinha do Bolsonaro. Então a relação não é boa. E você vê que Santa Catarina, que é aquele estado bolsonarista, que tem raiz bolsonarista, supostamente não foi o estado, né, que mais votou no Bolsonaro na eleição. Eu acho que não. Proporcionalmente. Acho que foi Mato Grosso, eu acho. Ou foi, mas vou pesquisar aqui. Talvez. Mas enfim, tá entre os estados em que há mais eleitores de Jair Bolsonaro, e mesmo assim não tá dando ninguém, cara. Olha que mico. Ele simplesmente está cancelando os compromissos que ele tinha lá em Santa Catarina, porque tá virando um mico. Tá dando pouca gente. Então ele já cancelou. Ele só topou ir para Criciúma e para Balneário Camboriú. Ele tinha uma agenda que ele ia passar por mais uns 3 ou 4 locais além desses 2. Ele cancelou tudo e ele só vai nesses. E mesmo nesses, você tá vendo a flopada. Aí então, olha aí, Guga, olha que a imagem aérea lotado, né? Não dá, cara. Isso naquele estado que era pra estar bombando. O cara tá tendo que cancelar a agenda. Olha o vídeo, Guga. Olha o finalzinho do vídeo, olha o finalzinho. Esse cara que tá gravando é petista, né? Olha lá, ele tá fazendo questão de mostrar que tá vazio. Vamos ver. Ele acabou a luz, cara. Ai, cara, é muito azar, né? E o cara tá rindo, mano. É muito bom. Acabou a luz do trio, Guga. Acabou a luz do trio, coitado. Era o que faltava. Além do fiasco, da flopada, naquele local que era pra estar lotado, ainda falta a luz. Isso é o bolsonarismo, é isso. É a decadência. É um movimento cada vez menor, cada vez menos expressivo, né? E agora com Pablo Marçal nessa eleição dividindo o poder com o Bolsonaro, sinceramente o Bolsonaro tá saindo pequenininho dessa eleição. O PL, pagando mais de 40 mil para a família Bolsonaro por mês, tinha expectativa... 40 mil para cada um, 80 para cada um. 40 para a Michelle, ainda tem a Michelle, e para o Bolsonaro 40. Eles esperavam, o cálculo era eleger 1.500 prefeitos, não vamos esquecer. E por mais que vai eleger muita gente, pelo jeito ficará muito aquém disso. E o Bolsonaro está saindo enfraquecido dessa eleição. Do jeito que está acontecendo, do jeito que está transcorrendo e do jeito que deve terminar essa eleição, Bolsonaro vai sair pequenininho. Guga, eu vou pular aqui o negócio do Jair Renan, que a gente já falou bastante do Jair Renan. Eu quero mostrar um negócio de Itapema. Itapema, inclusive, o pessoal usou no chat que eu já morei em todas as cidades. Mas eu já morei em Itapema também. Itapema é do lado de Balneário Camboriú, uma outra cidade praiana, um outro balneário ali de Santa Catarina. Fui diretor de comunicação da prefeitura de Itapema. Um beijo pro ex-prefeito Sabino Bussanello. Em Itapema, Guga, flagraram o Jorginho Melo dando um cheiro na prefeita de Itapema, um cheirinho. Nilza Simas. Eu vi o vídeo, eu não sei se foi isso mesmo. Eu vou mostrar pra vocês, eu quero que vocês avaliem. Porque o Jorginho Melo já teve uma acusação recente, né, Guga? De ter passado a mão na Michelle Bolsonaro. Então talvez seja recorrente o negócio. Olha lá, vamos ver o vídeo aí da prefeita, cadê? Talarico. Olha lá ele ali atrás, ó. Olha ele ali atrás, ó. Olha o talarico. Olha lá, olha lá, olha lá. Caraca. Que isso, velho? Aí, Guga. Que isso? Rolou um freio. Deu uma carcadinha ali, velho. Não foi só um beijo no pescoço, não. Vamos lembrar que ele fez uma coisa que foi... Inclusive o
responsável pela comunicação lá do governo do estado, foi demitido, né? Foi tirado. Aí, ó. Essa cena aí, ó. Dele com a mão na bunda da Michelle Bolsonaro. E aí, porque o problema não é ele ter passado a mão na bunda da Michelle, o problema foi o vídeo ter sido divulgado. Foi isso que aconteceu. Parece que o Jorginho Melo tem um excesso de intimidade aí com as mulheres, né, Guga? Um excesso de intimidade aparentemente inadequado. É demais, né? Não pode, irmão. Ela queria ser carcada, a outra lá queria levar aquela carcadinha? Não queria, provavelmente. O cara chega ali no pescoço dela, dando uma carcadinha por trás, isso é completamente inconveniente. Nem na sua esposa, às vezes, é adequado você fazer isso, quanto mais numa outra mulher que você não conhece, não é, enfim, íntimo pra valer. E a Michelle, a cascata dele, é que a mão não tocou na bunda. Mas olha só, bota o VAR aí. Ele falou que a mão passa ali por alto, que ele não apalpa. Tem uma encostadinha, dele. Mas olha o VAR aí, galera. Porque ele falou, não, é a foto, é a imagem, parece pela imagem, mas não é. E ele até demitiu, como você falou, foi demitido lá, coitado do cara que era responsável pela mídia dele. Então, do governo. Então, a desculpa é essa, mas se a gente olhar, eu tô olhando aqui em todos os ângulos, me parece que apalpou sim Jorginho Melo. Parece ser um sujeito que tem a mão boba e também gosta de chegar por trás das mulheres. É perigoso esse Jorginho, fique esperto, é o famoso talarico. Falando sobre Santa Catarina, falar sobre outra cidade importante, Guga Noblar, Campinas. Campinas é a segunda ou a terceira maior cidade de São Paulo? Porque acho que Guarulhos passou, não passou? Enfim, se não é a segunda, é a terceira, é uma das duas. Guarulhos passou. Acho que passou, né? Se não é a segunda, é a terceira. Quem estava na frente nas pesquisas em Campinas, Guga, era... terceira, confirmado. Terceira, né? Era Dário Saad, do Republicanos, que é candidato à reeleição. Porém, Guga, a justiça cassou o Dário Saad, lá em Campinas, por abuso de poder econômico. Ele disse que vai recorrer da decisão, é claro, mas ontem a justiça acolheu os argumentos da coligação PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede e do Ministério Público Eleitoral, que acusavam o prefeito de se valer do cargo para gravar programas eleitorais em áreas restritas de unidades da prefeitura. Na decisão, o juiz disse: valeu-se, pois, de sua condição de prefeito. Foi um negócio, mas falou isso. É que ele usou espaço da prefeitura que era fechado para funcionários da prefeitura. A Quest de quarta-feira mostra o Dário com 46%, o Rafa Zimbaldi do Cidadania com 16% e o Pedro Torinho do PT com 13%. Grande Pedro Torinho. Pedro Torinho, um excelente quadro do PT. E aí, Guga, se o cara sai do jogo novo lá, né, em Campinas, com o Rafa Zimbaldi e o Pedro Torinho. E já passou o prazo para substituir candidato, inclusive, né? Ou seja, nem substituir o candidato pode. Vai ter que recorrer e torcer para o TSE não carcar essa candidatura fora. Mas é isso, né? Tem tantos casos de políticos que são cassados pelo Tribunal Regional e quando vai para o TSE a coisa se reverte, é tão comum que não dá pra gente cravar, né, que esse sujeito tá fora. Veremos quando for pro TSE. Pedro Tourinho, como você falou, 13, né? Mas antes ele tinha 16 na pesquisa Quest. Então ele uma caidinha. Tá oscilando para baixo. Mas o Zimbaldi do Cidadania tinha 22 e tá com 16 agora. Esse sim oscilou 6 pontos para baixo. Pedro Tourinho oscilou na margem de erro. A permanecer com essa tendência, o Tourinho tem grande chance de ir pro segundo turno, sim. E 64% dos eleitores dizem que não decidiram, de fato, o voto. É aquele eleitor que, se você apresenta uma lista estimulada com nomes de candidatos, ele até aponta um, mas o voto ainda não está, de fato, tão confirmado assim. Pode ser que ele mude. Está acontecendo em várias cidades, né? A eleição ela tem uma chance ainda de mudar em várias cidades por conta disso. E veremos como é que vai terminar em Campinas. Acho que no TSE tem grande chance disso se reverter também. E o Dário continua ainda como favorito lá em Campinas, infelizmente, né? Republicanos não é um partido que enfim, tenha políticos de destaque, né? Mas é isso.
agradecendo aqui os comentários de vocês. Muita gente me dando parabéns ainda. Beijo, pessoal. Vocês são uns amores aqui. Esse programa me faz muito feliz. Fernanda Barbosa, Kátia Luzardo, Marisa Tanã, Lia Raquel, Gash Bus, o Bacana, Iraci Amorim, Leonardo S. Muita gente falando sobre a Ferdi Loureiro, falando do apalpador em série, no caso lá do governador Jorginho Melo, a Samantha Alves. As mulheres que sofrem esse tipo de coisa não sabem o que fazer quando acontece, principalmente quando tem muita gente em volta. O Juliano Marques de Jorginho Melo, mãozinha do Xvideos. Que mais? A Rosane Quintino, velho babão, passando bicho morto por trás. E o SP diz, isso é a galera do Deus, Pátria e Família. Então, importante aí o registro desse do Jorginho Melo. Guga, com isso fechamos o nosso horário eleitoral estendido desta sexta-feira. Vamos para a macetada de notícias. Maceta aí. Macetamos juntinhos, Guga Noblar, para falar o tema ruim. Agora há pouco eu falei para vocês, assistam, voltem o programa depois para ver Débora Maganha falando sobre o assunto que falaremos agora. Débora falou e falará com muito mais propriedade do que eu e Guga, inclusive. Bora passar raiva? Mas vamos passar raiva, Cristiano Botafogo. Inclusive voltou o Merendeiro em Brasília, depois de um mês parados, voltaram ao trabalho. Tem episódio novo lá, quem quiser ouvir. O Thales Gomes, Guga, lembra do Thales Gomes, o fundador da Easy Taxi, presidente da G4 Educação, aquele que falou que não contrataria esquerdistas e tal? Pois é, na quarta-feira ele afirmou que seria contra sua mulher ocupar cargo de CEO, que é Chief Executive Officer, que é a posição mais alta de uma empresa. E aí, no Instagram, respondendo a pessoas, ele disse, Deus me livre de mulher CEO. Ele respondeu a pergunta de um seguidor que perguntou se ele estaria noivo de uma mulher que fosse CEO de uma empresa. Além da frase que viralizou, esse textão aí que eu não vou ler inteiro por motivos óbvios, ele diz que mulheres nesses cargos passam por um processo de masculinização e que o lar fica em quarto plano, atrás da empresa, dos filhos e do marido. Depois, Guga, como o Mano Brown nos ensinou, depois que inventaram a desculpa, ninguém mais morreu, né? O Thales Gomes pediu desculpa, disse que errou feio, que ficou muito magoado, olha o textão, Guga, ficou muito magoado por ter chateado as mulheres. Vale lembrar... isso, quando sai o filme. Vale lembrar que o Thales disse que se você não meter 70 a 80 horas de trabalho por semana, você não vai construir nada. Ele falou isso enquanto cortava o cabelo. Isso. Enquanto malhava. Isso. O Thales Gomes aí, Guga, mais uma vez, mais uma desgraça de Thales Gomes aí para nós outros, Guga. Uma piada, esse daí é uma fraude, né? É o cara que, enquanto tá malhando, fala que os outros precisam trabalhar 80 horas por dia. Enquanto tá viajando pra Tailândia, no aviãozinho, ele faz um vídeo falando de trabalho. Esse cara é um pateta, é uma fake news ambulante. E agora se deu mal, porque comprou briga com a mulherada, e até a mulherada da direita dele, que esse é um fanático, né? Esse é aquele fanático da direita que odeia a esquerda, odeia as feministas, é aquele cara bem clichê. Mas o ataque dele também fere a mulherada da direita, cara. Aquela mulherada da direita que acha que um dia vai ser chefe de empresa e que fala em estado mínimo, etc. Ela também não gostou. É por isso que ele está se desculpando. Então ele está tomando porrada de todos os lados dessa vez, da direita e da esquerda, e está tendo que abaixar a cabecinha dele. Mas, como eu falei, é uma fraude. Isso é um playboy, é um imbecil, é um fanático, é um militante fanático da extrema-direita que só merece o escárnio e o repúdio e a gozação da gente. Francamente. Quando aparece aqui no programa, porque é sempre esse mico aí que você está vendo. Laura Couto, perdemos alguma coisa no debate ou não? Nada. Quer dizer... Por favor, nada. Debate, né? Mas assim, eles estão super serenos, não tem ninguém gritando com ninguém, como deveria ser, no caso. O Guga mandou um negócio pra eles lá, ó. E agora a tua mulher tem esse negócio. O Marcelo tá falando num tom mais baixo. Imagina esse debate. Nossa, a muito gente numa rodinha. Aí você vai passando o back, quem tá com o back fala. Aí o cara vai... diz as propostas, você faz a perguntinha dele, aí ele passa pro brother do lado e o cara fala, responde. Cara, genial.
A gente Genial. aproveita para avisar que as opiniões de Guga Noblar sobre entorpecentes não são as opiniões do ICL Notícias, de Eduardo Moreira, Rafael Donatiello, William De Luca, Laura Couto e Felipe Neto. Lembrando, né? Muito importante lembrar sempre. Guguinha Noblar, vamos lá. Senadores indiciados. Vamos passar rapidinho por essa, porque é importante, né? 2 senadores da República foram indiciados pela Polícia Federal. Eduardo Braga, do Amazonas, líder do MDB no Senado, e Renan Calheiros, do MDB das Alagoas. Só gente do bem. Segundo a PF, Guga, os crimes são de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Romero Jucá, olha que trinca, Guga. Eduardo Braga, Romero Jucá e Renan Calheiros. O Romero Jucá também foi indiciado. Eles são acusados de receber propina para favorecer o grupo Hipermarcas, atualmente chamado de Hiperafarma, um gigante do ramo farmacêutico. O Braga e o Renan são aliados próximos do presidente Lula, né? O Braga é relator da reforma trabalhista, da reforma tributária no Senado, e o filho do Renan Calheiros é ministro dos transportes do Lula. Essa denúncia, Guga, tem muita gente dizendo que não vai dar em nada, é um braço da Lava Jato, que ainda está aí sobrevivendo, e que seria baseado em delação premiada, por isso não ia acabar dando em nada, né? Mas a notícia neste momento é de indiciamento do ex-senador Romero Jucá e dos 2 aí, Guga. Só um detalhe, Marcelo Batista, ele me relembrou, ele falou, Guga, Beck não é microfone, não seja essa pessoa. Tá vendo? Esse é maconheiro. Realmente, quando você usa o Beck... Esse, né? Você não é não. É um problema. Essa galera é um problema. Essa galera aí. Tá essa galera maconheira do chat. Agora, essa história, como você falou, ela vem de uma delação que partiu ainda do período da Lava Jato. Ali um delator contou essa historinha da propina que era paga para que esses senadores atuassem em favor dessa empresa. Claro que precisa de prova. A gente não tem também, os jornalistas ainda também, os detalhes do que a polícia está usando para, enfim, como pano de fundo para fazer esse indiciamento. A gente não tem todos os detalhes, mas, de fato, tem uma delação que conta que esses senadores atuaram em favor dessa empresa, que receberam dinheiro para isso. Se há comprovantes dessa galera recebendo a grana ou não, aí eu não sei. Se tiver, a gente não sabe, os jornalistas não sabem. A gente tem que ver o que tem de prova. Se só for uma delação, que é até agora o que está dizendo que a defesa dos senadores estão dizendo que é só isso, aí também eu acho que não vai dar em nada. Aí vai ser mais uma que daqui a pouco vai ser arquivada. Se for só delação, a defesa dos senadores está dizendo isso. A defesa está saindo com essa historinha de que só é delação. A se confirmar isso, eu também acho que não vai dar em nada. Por onde nós vamos agora, Laura Couto? Inclusive aqui tem muita gente falando que o Pablo Marçal tá sem bonezinho. Ele não fez o festin hoje, não? Não fez o dele, fez o negocinho. Parece que o Pablo Marçal parece estar tranquilo, assim. Então Será que ele se assustou com a rejeição? Teve alguém no chat aqui que falou isso pra gente. É isso, a Laurinha falou certo. Aqui, isso, galera. O Lemos no chat falou isso aqui, ó. Diz que o Marçal sentiu a rejeição, tá comportadinho, sem bonezinho, um palhaço bipolar. Então parece tá com medinho. Que o Pablo Marçal deu uma melhoradinha aí, está menos maluco neste debate do SBT. Eu acho que ele está com medo também das regras. Além, obviamente, que ele percebeu que passou do ponto. Que a Laurinha falou, é isso, galera. A rejeição dele aumentou de tal maneira que ele entendeu que não dá para seguir com esse mesmo personagem aí. Ele vai ter que dar uma amenizada. E é o que ele está tentando fazer. Eu não estou acompanhando, obviamente, o debate. Eu vi só o iniciozinho ali. Mas também as regras são muito engessadas. E imagina, se ele foi expulso de um debate, o mico que não vai ser pra ele. Vamos pra onde agora, Laura Couto? Deixa eu ver uma coisa. Shopping homofóbico é boa. Guga, olha essa, o shopping Tacaruna. Peraí, só uma coisa, olha como o Marçal tá no debate. Aí, ó, boné, tá vendo? Sem o 38, parece sem o boné. E Delu, Príncipe, eles falaram, quando foram começar a fazer as perguntas entre os candidatos, que não pode usar apelido. Já deixou claro, não tem apelido.
apelido pejorativo, nem apelido nenhum, tem que falar pelo nome. Então, as regras engessaram e a rejeição também. É por isso que a gente está vendo o Pablo tentando passar uma imagem hoje de uma pessoa mais serena. Mas também isso não vai trazer voto para ele. Isso pode não aumentar a rejeição, no máximo. Mas voto não vai trazer. Guga, vamos mais um. Dá tempo de mais uma e talvez mais uma. Vamos ver se dá tempo das duas. O shopping Tacaruna, no Recife, enfrenta uma acusação de LGBTfobia. Descobriram, Guga, que a segurança... Sabe que a segurança tem os numerozinhos, né? O código, aconteceu tal coisa, tal coisa. Descobriram que tinha um código para homossexual. Código 30. Constava nos crachás da equipe de segurança. Faltava ser o código 24, aí seria muito clichê. Foi que eu falei que era fazer 24 é crianças perdidas. Um jovem que teve acesso a um dos crachás denunciou o uso do termo, afirmando que ele parecia legitimar discriminação a homens gays e outras pessoas LGBT que ia mais no shopping. Foi relatado que a segurança frequentemente monitorava pessoas com trejeitos não heteronormativos. O caso foi denunciado à Assembleia Legislativa de Pernambuco e à OAB, lá de Pernambuco, que encaminharam a questão ao Ministério Público. O shopping pediu desculpas e disse que revisará seus códigos internos. Ou seja, pediu desculpa, Guga, e porra nenhuma de falar, de explicar, tentar inventar desculpa, não. Isso? É o shopping Tacaruna, no Recife. Ou seja, Guga, porra nenhuma. É isso aí mesmo. A gente é atrás de viado mesmo e é isso aí. A gente aqui é bedel de viado. O cara passou com trejeito, a gente anota aqui. Beleza. Já passa. Vai fazer o quê? Vai mandar embora? Eu não entendi. Vai fazer o quê, Guga? É inacreditável. Cara, isso é inacreditável, velho. Essa história é inacreditável. Você tem um código pra você perseguir alguém, ainda mais uma pessoa que seja gay. Isso é homofobia, velho. Sinceramente. Na listinha ali, Guga, se você ver a listinha ali, ó, tem várias coisas que fazem sentido até. Agora tem o número 2 é elemento suspeito. A gente pode imaginar que tipo de elemento suspeito também segurança de shopping vai atrás, né, Guga? Então, a gente também imagina exatamente que ali já pode... O elemento suspeito, a gente sabe qual que é o perfil que eles costumam colocar como suspeitos, né? A gente sabe que o Brasil é um país racista e aos montes a gente vê gente preta sendo tratada como suspeita só porque é preto. E você ter homossexual como algum tipo de perfil e que deve ser monitorado, velho, isso pra mim é homofobia óbvia. Isso precisa de uma resposta da justiça, cara. Porque isso daí não é um caso só pitoresco para ser de alguma maneira comentado pelos jornais, etc. Isso precisa ser cobrado, velho. Isso precisa ser investigado e cobrado, porque para mim isso é um claro caso de homofobia. Homofobia é crime e tem que ser crime. Aproveitando para fechar o pacote intolerâncias, a Miss Itália 2024, você viu quem ganhou a Miss Itália? Claro, né? Você acompanha o universo das Miss, né? Você viu, né? Tá por dentro, Adoro. Né? Sou fã. Quem ganhou a Miss Itália, Guga? Quem ganhou a Miss Itália? A Miss Itália, que você quer saber? Joga no Google. Vou te ajudar, Giovana. Não é Giovana. Primeiro que não é Giovana. Já errou. Giovana. Quem ganhou foi a Glelane Cavalcante. Conhece o nome? Porque é uma brasileira. A brasileira, belíssima brasileira, inclusive ganhou Miss Itália. A brasileira de 30 anos está sendo alvo de xenofobia nas redes sociais. Ela que é de Feira de Santana, na Bahia, foi selecionada para representar a Itália no Miss Universo 2024. Hoje ela mora em Perugia, também na Itália, e ali a carreira de modelo com o curso de comunicação publicitária. Olha os comentários que ela está recebendo nas redes sociais. Guga, fazer uma verdadeira italiana vencer não é? Pode fazer essa garota representar a italianidade? Não estou dizendo que ela não é bonita, mas não representa a beleza italiana. Mais um comentário. Qual o sentido de não deixar uma verdadeira italiana vencer? Mais um. O que é uma verdadeira italiana? Seria o menor problema se ela fosse brasileira, mas ela nem sabe falar italiano. Alguém que diz, voglio rappresentare la Italia, sei lá. Inacreditável. Agora é isso, Guga Noblar. A mulher foi, venceu, é bonita, vai fazer o quê? Vai chorar? Chora italiano aí. Como é que é chorar italiano, Laura Couto? Como é que é, Guga? Você que faz o... como é que é o... Tempo veritate. Tempus veritate. Como é que é chorar italiano, Guga?
Chorar em italiano? Sei, Google. Chorare! Beleza, Chorare! beleza. Muitos anos de Eu terra acho que nova, é né, não, Guga? Piangere, Guga, piangere. Pois é, tô achando que não é não, viu, Guga? Chorare não, chorare é mais legal. Chorar. Chorare! Acabou Chorare, é um álbum, não é? É, o ela é Guga ficou linda. da... Cara, a real é a seguinte, as mulheres mais gatas do planeta, falando a real, são as brasileiras. Isso é fato. Fato. As brasileiras são as mais gatas, velho. A gente, porra, Homem, a mais ou japonesa é menos. mais gata no Brasil. Hã? Homem Você é mais ou casado, menos. Guga. É. Alô, Lígia? Não, homem é mais homem é zoado, velho. Homem é mais ou menos. Os homens brasileiros são zoados. Eu não sei nem como é que pode, né? Ter tanta gata e os homens tudo zoado. Menos esse aqui, Mas né? as mulheres são Ah, gatas. legal. Xandão é lindo. Agora, a mulherada brasileira é muito gata. E ela tá lá. Aí E esse esse? papo de que. Porra! É gato, gostou, Aí gostou. sim, hein? Só que Pô, essa pegando foto fogo. essa foto aí tem um tempinho já, né? Ele tá um pouquinho Pois é. mais rechonchudo agora. E esse? Porra, aí é sacanagem, né? Aí tá demais. Vamos que tem Mas, programa enfim, pra a gente terminar, tem- vai! Tem de calejão ao Bolsonaro no Brasil. Os homens são zoados aqui, mas as mulheres são maravilhosas mesmo. A mulherada do Brasil é gata. E se tem uma brasileira italiana, sorte pra Itália. A italiana não é só aquela que tem a cara do imperador César, não. Aquelas italianas com aquela mesma carinha igual, não. Italiana tem vários tipos, inclusive tem brasileira italiana. Respeitem a brasileira italiana e sorte de vocês de terem uma brasileira italiana aí Chega! representando a Itália no Miss Universo. Linda, maravilhosa, parabéns pra ela. O Myron Marreta falou sacanagem falar do corpo do Calejão, mas eu não disse que é uma coisa ruim. Quem falou que é ruim? Você que tá falando que ser gordo é ruim. Repense sua gordofobia, Myron Marreta. E com isso, nós terminamos o nosso programa, sem antes dizer que ontem teve, né, a exibição do Bets. Não é, alô, aqui é Bet? Não, aqui também é Bet. Não é Bet, o jogo sujo que ninguém comenta. O sucesso foi grande, vai ter replay por tempo liberado, quem diria? E aí, por tempo limitado, diria, o replay, né? quem diria que ia ter replay? Ninguém imaginava. Tivemos ontem Eduardo Moreira, Chico Sá, Nath Finanças, Juca Kfouri. Agora, e Guga, você, beleza, você vai assistir o replay no roleicl.com.br. Mas para você ver o bagulho inteiro, assistir a série toda e os outras 200 aulas, 200 conteúdos, quase 300 conteúdos de filme, série, aula, webbinário, você vai virar membro do ICL. E aí você vai entrar em icl.com.br e vai virar membro solidário aqui do ICL. Ou seja, vai pagar a sua assinaturinha e vai dar a assinaturinha para alguém, para um amiguinho. Mas aí, como a gente é muito bom, Guga, você vai levar uma meia. Cadê a foto da meia? Tem a foto da meia? Eduardo Moreira colocou a meia aqui ao vivo ontem à noite. Não tem a foto da meia. Vai levar Nassim Nicolas Taleb, Iludidos pelo Acaso. AK. Vai levar livro do Juca Kfouri. Confesso que perdi, Memórias de Juca Kfouri. E vai levar o quadro da Arte Vilar. Sabe a Arte Vilar, Guga? Que fez umas belíssimas. Poxa, botaram o adoro. aqui, ó. A Paula Vilar, que está com @Arte Vilar nas redes sociais, lá aqui, ó. Belíssima arte, que eu tô tentando tirar. Manda Bonita muito. mesmo, bonita. Tá bom, né? Belíssima arte. Vai levar tudo isso, além de levar E a meia. E a meia. Vai levar a meia também. Ou seja, massa. leva tudo isso virando membro solidário aqui do icl.com.br, dando também uma bolsa para outra pessoa, para uma pessoa que precisa. E para assistir o replay, Guga, tem que se inscrever em que link? No nosso, no vosso, no meu, no seu, no teu, no vosso link, aquele personalizado do programa mais badalado da internet, o roleicl.com.br. Então você vai entrar no roleicl.com.br, roleicl.com.br e vai fazer a sua assinatura ali para assistir tudo. O replay está liberado, não perca essa chance, essa oportunidade e façam parte da comunidade do ICL, galera. Nossa comunidade não para de crescer graças ao apoio de vocês. Dito isso, acabou o programa de hoje. Eu volto na outra segunda-feira. Tem uma semaninha de vida férias. Vai fazer o que hoje, príncipe, ainda, para comemorar? Vou
Agora eu comi um brunch, porque eu sou chique, com minha mamãe. E amanhã eu vou jantar com meu namorado. É isso que farei. Hoje, agradecendo aqui os parabéns de todos vocês. Um beijo pra vocês. E esse teu brother aí? Vocês deixem de ser ridículos. Um beijo pra todos vocês aqui que deram parabéns pra mim. Vão ficar uma semaninha aqui. Gabriela Varela vai fazer um dia aqui. Roberta Garcia. Vai ter várias celebridades. O Guga vai ficar, Guga não tá André Guga vai ficar Graziano. aqui no programa. Fazendo o programa. Eu volto na outra segunda-feira. Um beijo pra vocês. Bom fim de semana e a gente se vê. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Valeu. Beijo. Acabou. Vinheta de Virou o assunto. Todo mundo só comenta o lançamento da nossa série documental Bets, o jogo sujo que ninguém comenta. Pois é, o pessoal não comenta as bets, mas está todo mundo comentando o nosso documentário. E como acontece em jogo de futebol, gol bonito tem que ter replay. E foi um golaço que o ICL fez. E a gente resolveu liberar o replay para vocês poderem assistir esse lançamento. O lançamento vai ficar disponível por pouco tempo aqui para vocês poderem assistir nesse replay. Então clica, vai ser direcionado, assiste e faz parte, junto com a gente, desse movimento para enfrentar uma das maiores doenças que tomou conta do nosso país. Um abraço e bom espetáculo para vocês assistirem.